ciência e religião, inimigas ou aliadas? Galileu Galilei, considerado o criador do método científico, condenado pela Inquisição, escapou por pouco de morrer na fogueira só porque afirmou que a Terra gira em torno do Sol. De lá para cá foram inúmeros os casos de conflitos. Pesquisadores buscam na ciência respostas para a religião. Um livro lançado na França defende que é possível provar a existência de Deus, considerando algumas descobertas do século XX. Na Turquia, arqueólogos acreditam ter achado os restos da Arca de Noé. Será que já sabemos o dia exato da crucificação de Cristo? Afinal, Jesus tinha irmãos? E o que mais a ciência pode nos dizer sobre a Bíblia? Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Arqueólogos encontram evidências de personagens e locais descritos em passagens da Bíblia, entre outros de uma muralha que teria sido construída pelo rei Salomão. Em 1961, uma equipe de arqueólogos encontrou uma pedra escondida no Teatro de Cesareia Marítima, em Israel, com a seguinte inscrição: Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. De acordo com a Bíblia, ele foi o governador da província da Judéia que levou Jesus à cruz. A pedra é a primeira evidência física da existência do personagem bíblico e atualmente está no Museu de Israel. Em 2010, uma escavação conduzida pela Universidade Hebraica de Jerusalém encontrou parte de uma muralha que teria sido construída pelo rei Salomão. Está no livro dos reis. Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Para a arqueóloga Eilat Mazar, que dirigiu as escavações perto da cidade antiga de Jerusalém, os restos da muralha do século X a.C. poderiam confirmar a descrição bíblica da época do rei. Eilat Mazar também conduziu as pesquisas que encontrou, em 2018, um selo de argila do século VIII a.C., que pode conter o nome do profeta bíblico Isaías. Ele é descrito como um conselheiro do rei judeu Ezequiel, que governou do final do século VIII a.C. ao início do século VII a.C. Essa seria a primeira referência a Isaías fora da Bíblia. Em 2023, arqueólogos em Jerusalém conduziram novas escavações no tanque de Siloé, que revelaram degraus inéditos nos quais Jesus teria curado um cego. O tanque foi descoberto em 2004 durante obras de infraestrutura realizadas pela Companhia de Água Hagion e teria sido construído no reinado do rei Ezequias, conforme diz a Bíblia. Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? No Novo Testamento, Jesus teria restaurado a visão de um homem cego de nascença neste local. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. As pesquisas são conduzidas pela Autoridade de Antiguidades de Israel. Estudo realizado por pesquisadores israelenses garante que um evento descrito no Antigo Testamento realmente aconteceu. A antiga cidade de Gat, em território filisteu, onde hoje ficam a Palestina e Líbano, era a maior e mais poderosa da região no século VIII a.C. No segundo livro dos reis está escrito: então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gat e a tomou. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Quase 3.000 anos depois desse relato, pesquisadores dizem ter comprovado que a causa de sua queda realmente foi um ataque deliberado e não uma simples erosão ou abandono. O local hoje fica em Tel Saf, entre a cidade de Ascalão e Bet-Semes.
O estudo foi divulgado pela Universidade de Tel Aviv em 4 de janeiro de 2024 e contou com pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Universidade Bar Ilan e da Universidade Ariel. A nova técnica usada pelos pesquisadores detecta campos magnéticos antigos em tijolos queimados. Em um tijolo seco ao sol, a orientação dos ímãs é quase aleatória. Já no aquecimento a 200 graus Celsius ou mais, como ocorre em um incêndio, há liberação de sinais magnéticos que tendem a se alinhar com o campo magnético da Terra. Na pesquisa, os campos magnéticos de todas as amostras recolhidas exibiram a mesma orientação, sugerindo que a estrutura foi queimada no local e não em um forno e depois colocada na parede. O método também revelou que tudo foi queimado em um único incêndio. Além de confirmar o relato bíblico de destruição da cidade, a técnica também determinou que os tijolos haviam sido fabricados e secados ao sol e não em fornos. Arqueólogos estão analisando uma formação geológica com as dimensões de um pequeno navio no Monte Ararat, no leste da Turquia. Segundo a Bíblia, esse seria o destino final da Arca de Noé. Monte Ararat, pico mais alto da Turquia. É aqui que arqueólogos acreditam que a arca pode estar soterrada. Imagens recentes mostram uma área que abrigaria uma estrutura parecida com um pequeno navio. Alguns pesquisadores não descartam a hipótese de que esse seja o local dos restos fossilizados da arca. As dimensões correspondem à descrição dela no livro de Gênesis: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, ou 157 metros de comprimento, 26 de largura e 15 de altura. Localizada a 29 quilômetros ao sul do cume do monte, a formação geológica é considerada um lugar potencial desde que foi descoberta por um agricultor curdo em 1948. E ficou famosa quando o capitão do exército turco, Ilhan Durupinar, avistou o local em 1951 durante missão de mapeamento da OTAN. Uma equipe internacional de arqueólogos trabalha no local há mais de um ano, coletando amostras que acreditam ser a chave para confirmar ou negar a história bíblica. Em dezembro de 2022, eles recolheram 30 fragmentos de rocha e solo. Realizado pelo laboratório da Universidade Técnica de Istambul, o estudo de datação sugere que as amostras são de 3.500 a 5.000 anos antes de Cristo. Os textos sagrados do cristianismo, do judaísmo e do islã recontam histórias de Noé e da Arca, mas a comunidade científica continua a examinar a autenticidade desses relatos. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado e sepultado junto a um penhasco rochoso perto do portão de Damasco, em Jerusalém. Os católicos acreditam que esse lugar é o mesmo onde hoje se encontra a Basílica do Santo Sepulcro. De acordo com relatos históricos, o túmulo foi descoberto e consagrado por volta do ano 326. Mas a igreja foi totalmente destruída em 1009, levando estudiosos a duvidarem se o local adorado como túmulo de Jesus Cristo poderia ser o mesmo que os romanos identificaram há 17 séculos. Exames científicos revelados pela National Geographic indicam que os restos de uma caverna de pedra dentro da igreja são do túmulo localizado naquele período. Os arqueólogos também descobriram que materiais usados na construção original da basílica ainda existem no local. De acordo com as análises, a argamassa colocada entre a pedra de calcário original da superfície do túmulo e a placa de mármore foi posta cerca de 20 anos depois da infraestrutura ter sido descoberta.
Agora, os arqueólogos podem dizer com certeza que a construção original do túmulo ocorreu nos tempos de Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma. As últimas investigações diziam que os materiais mais antigos recolhidos no local eram do tempo das Cruzadas e não teriam mais de 1000 anos. Os novos dados provam que a construção é pelo menos 655 anos mais antiga do que isso. Arqueologicamente, ainda é possível dizer que o túmulo é o local de sepultamento de Jesus Cristo. Mas pesquisas no local pela Universidade Sapienza de Roma comprovam a atividade de peregrinos na área já nos primeiros anos de existência da Igreja Católica. Acreditar nas histórias da Bíblia é uma questão de fé. Embora fatos sobrenaturais não existam do ponto de vista racional, alguns cientistas tentam encontrar explicações lógicas para eventos descritos no livro sagrado. Um deles é o físico britânico Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Em seu livro O Milagre do Êxodo, ele explicou vários eventos bíblicos à luz da ciência. Como é cristão, o professor diz que essas coincidências só podem ser obra divina. Humphreys conta que uma explicação para a abertura do Mar Vermelho é que os hebreus teriam feito a travessia pelo Golfo de Aqaba, que tem 24 quilômetros de largura. Segundo a Bíblia, um vento soprou do leste durante a noite e o mar se abriu, deixando os hebreus passarem. Pela manhã se fechou novamente, caindo em cima dos egípcios que os perseguiam. A explicação seria um fenômeno chamado ajuste do vento, quando uma forte rajada começa a soprar e para, de repente, horas depois. Segundo o pesquisador, seria um milagre de timing, uma espécie de sincronia de tempo entre os eventos. Daqui a pouco, Jesus foi realmente filho único ou teria tido alguns irmãos? E ainda, pesquisas indicam qual teria sido a data da crucificação de Cristo. Jesus realmente foi filho único? Alguns achados históricos indicam que o filho de Maria e José pode ter tido irmãos. A Bíblia traz trechos que apontam para a possibilidade de que Jesus teve irmãos. Na versão em grego, o Evangelho de Mateus diz que José não conheceu Maria até que deu à luz a seu filho primogênito, a quem deu o nome de Jesus. No livro de Lucas está escrito: "E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão." Para o especialista em cristianismo antigo, Mauro Pesce, da Universidade de Bolonha, a família seria numerosa, com 4 irmãos e um número não sabido de irmãs. Já as igrejas católica e ortodoxa defendem que Jesus não teve irmãos de sangue e que as referências encontradas não podem ser interpretadas de forma literal. Católicos e ortodoxos acreditam que Maria sempre foi virgem, mas a polêmica ganhou força nos últimos anos com alguns achados históricos. Em 2017, pesquisadores encontraram uma cópia antiga de um texto com supostos ensinamentos de Jesus ao apóstolo Tiago. O papiro estava em meio ao acervo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, uma das mais antigas do mundo. Essa poderia ser a maior descoberta arqueológica dos últimos tempos. Mas um dos problemas é que nele, Jesus se refere ao apóstolo como seu irmão. Esse e outros textos daquela época mudariam o rumo do Novo Testamento como o conhecemos e foram banidos pela Igreja Católica. Em 2002, teve início outra polêmica envolvendo Tiago, o suposto irmão de Jesus. O engenheiro judeu Oded Golan, colecionador de antiguidades, revelou ao mundo um ossuário com os dizeres: Tiago, filho de José e irmão de Jesus.
O ossuário pesa 25 quilos e tem 50 centímetros de comprimento por 25 centímetros de altura. Essa seria a primeira conexão física e arqueológica com Jesus do Novo Testamento. No entanto, o engenheiro que revelou o ossuário foi acusado de fraude e a veracidade da peça foi colocada em dúvida. Mais tarde, a justiça israelense absolveu Oded Golan da acusação. Mas especialistas não conseguiram determinar de forma conclusiva se o ossuário era falso. A peça chegou a ser avaliada em 2 milhões de dólares e até hoje percorre o mundo em exposições. Quando Jesus morreu, algumas pesquisas indicam qual seria a data da crucificação de Cristo. Na época, um forte terremoto teria atingido a região da Judéia. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. No capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, é relatado que enquanto Jesus morria na cruz, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isso teria acontecido no dia 3 de abril do ano 33, uma sexta-feira, de acordo com um estudo conduzido pela International Geology Review. Um dos cientistas responsáveis pela pesquisa disse que já era sabido que um grande terremoto na região ocorreu quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Juntando esse dado com registros geológicos, astronômicos e análise de solo, os pesquisadores concluíram que naquela data houve um terremoto no Mar Morto, a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Também na Bíblia, os textos de Mateus, Marcos e Lucas dizem que no dia da morte de Jesus, por volta do meio-dia, o sol se eclipsou e a escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde. Por muito tempo, acreditou-se que essa passagem se referia a um eclipse solar. Estudiosos, no entanto, afirmam que isso não seria possível, já que nesse dia teria ocorrido um eclipse lunar. O evento está registrado na parte histórica dos eclipses do site da NASA, a Agência Espacial Americana. No Antigo Testamento, o livro de Joel traz a profecia: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O eclipse lunar seria a confirmação da lua cor de sangue. A hipótese é defendida por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que publicaram um artigo sobre o assunto na revista Nature. Já a escuridão relatada no livro sagrado, no dia da morte de Cristo, teria sido causada pelo Sharav, fenômeno meteorológico típico da região. É um vento quente e seco com rajadas de mais de 100 km por hora sobre a terra de Israel, transformando o dia em noite e reduzindo drasticamente a visibilidade. Astrônomo, físico e engenheiro, para muitos o pai da física, do método científico e da ciência moderna. Galileu Galilei representa um dos principais momentos de confronto entre religião e ciência. A observação dos anéis de Saturno, dos 4 maiores satélites de Júpiter e a análise das manchas solares. Essas foram apenas algumas das contribuições de Galileu Galilei para a astronomia. Tudo isso e muito mais ele fazia utilizando apenas um pequeno telescópio que ele mesmo fabricou. Apesar dessas e de outras descobertas que fez no campo da física e da engenharia, Galileu foi condenado pela Igreja por defender a teoria, mais tarde amplamente comprovada, de que a Terra gira em torno do Sol. Para não morrer queimado na fogueira, teve que retirar a afirmação perante os inquisidores. Mesmo assim, ainda passou os últimos 10 anos de sua vida em prisão domiciliar até sua morte em 1642. Daqui a pouco, livro de autor francês diz que a ciência tem como provar a existência de Deus. E ainda, estudo com praticantes de várias crenças demonstra como a religião ajuda a fortalecer a esperança.
Será que a ciência pode provar a existência de Deus? O livro de um autor francês defende que sim. E um premiado cientista norte-americano afirma que a fé valoriza as descobertas feitas em laboratório. Deus, a ciência, as provas já vendeu mais de 250 mil exemplares desde 2021, quando foi lançado. O prefácio é do Prêmio Nobel de Física Robert Wilson, que ajudou a confirmar a teoria do Big Bang sobre a criação e evolução do universo. A obra, de 600 páginas, considera algumas das descobertas científicas do século XX como evidências da existência de Deus. Especialmente quando aborda a teoria do Big Bang, que oferece a possibilidade de um Deus criador. O Todo-Poderoso teria criado um mundo no qual as coisas acontecem através das leis da natureza. A própria expansão do universo ajudaria a concluir que existe um Criador Supremo. Outras observações poderiam nos ajudar a chegar a essa conclusão, como a vida na Terra, que só é possível graças a uma série de circunstâncias precisas. A inclinação do eixo estável da Terra, graças à Lua, em 23,5 graus. A distância certa entre a Terra e o Sol e até a existência da molécula de água, tão atípica que parece ter sido criada precisamente para que haja vida. O astrofísico alemão Heino Falk é respeitado mundialmente por tirar a primeira foto de um buraco negro e é enfático ao afirmar: sem Deus, a ciência é absurda. A prática da religião no dia a dia ajuda a fortalecer a esperança e a unidade familiar. É o que mostra um levantamento feito junto a praticantes de diversas religiões. Realizado por pesquisadores da Universidade Brigham Young em Provo, no estado de Utah, o estudo incluiu cerca de 200 famílias de várias religiões, incluindo cristianismo, judaísmo e islamismo. Publicada pela revista Family Relationships, a pesquisa mostra que o envolvimento de Deus no dia a dia dos participantes e a fé na vida após a morte são duas fortes fontes de esperança. Coautor da pesquisa, David Dolarhyte, professor de vida familiar da universidade, diz que, quando a fé e a religião são levadas a sério, produzem maior esperança no futuro, algo que é comum entre pessoas muito religiosas e independe da crença. Segundo Dolarhyte, o estudo mostra o poder da fé e da religião no fortalecimento dos relacionamentos. Ele explica que, além de trazer esperança, a fé e a família podem ser uma solução para alguns dos principais problemas da sociedade. A pesquisa identificou alguns aspectos que estimulam a esperança, como a leitura de textos religiosos, a oração e a participação em cultos. Ao contrário de outras pesquisas, baseadas em características individuais, o levantamento concluiu que a esperança é considerada um atributo familiar para quase 40% dos participantes, principalmente para enfrentar os desafios da vida, e também como uma força estabilizadora nos casamentos, ajudando a reduzir conflitos e a fortalecer laços. De acordo com os pesquisadores, os participantes experimentaram principalmente a esperança religiosa como um meio de vislumbrar um futuro melhor e superar desafios, tanto individualmente como em família. O método científico só pode afirmar a existência de algo após observações conclusivas, sem a influência de dogmas ou radicalismos. Algumas das pesquisas apresentadas neste programa ainda estão em andamento e devem passar por novos questionamentos. Mas se no passado ciência e religião tiveram inúmeros conflitos, as pesquisas mostram que podemos estar em uma nova era. E não é só isso. O Papa Francisco disse que não pode haver oposição entre fé e ciência, e que a ciência é uma grande aliada para a construção da paz. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!